Olá pessoal, estamos de volta então para mais uma aula sobre hidrografia. Hoje nós iremos tratar mais especificamente dos rios. Na aula passada a gente deu um panorama geral sobre as águas continentais, mas hoje a gente vai ficar especificamente nos rios. Vamos tratar assuntos como perfil, tipos, o perfil dos rios, regime pluvial. Lá no finalzinho também a gente vai tratar sobre as águas subterrâneas. Então vamos ao conteúdo da aula de hoje. Pronto, observe aí que o nosso assunto é uma continuidade da aula passada, que é a hidrografia e águas continentais. Mas hoje vamos tratar do perfil, como eu já falei, perfil esquemático de um rio, pessoal. Observem na tela de vocês, pessoal. Inclusive vocês podem pausar em alguns momentos essa aula para vocês estarem observando alguns detalhes desse conteúdo, tá bom? Observe que nós temos uma ondulação na formação aí do relevo, pode ser um morro, uma serra, uma montanha. E aí, dessas áreas elevadas na formação do nosso relevo, aonde surgem esse tipo de recurso que nós estamos tratando nessa aula, que são os rios, pessoal. Então, é lá no seu topo que vai estar a nossa nascente, a nascente do rio. Isso é uma primeira característica do rio. Temos a nascente e o curso dele vai até chegar no oceano, aonde finaliza com a foz. Tá bom? Então, na nascente, nós temos a parte do quê? Do alto curso do rio, ou curso superior. É a parte mais elevada, a montante. Gente, são várias palavrinhas para estar definido essa parte mais alta do rio. Pode ser mutante, alto curso ou curso superior. Temos também, gente, a jusante. É a partir do médio curso para baixo, até chegar na foz, até o encontro com o oceano, nós temos o curso médio ou jusante, tá bom? A mutante, a parte mais elevada, do médio curso para cima, e a jusante do médio curso para baixo, até chegar na foz. Então, alto curso, médio curso e baixo curso ou curso inferior do rio. São 3 trechos, pessoal, que é dividido desde a nascente até a foz, tá bom? Então, no outro ângulo, vamos dizer assim, veja aí como é que ocorre, pessoal. No caso aqui nós temos um cânion, uma formação bem elevada, e lá é que ocorre a nascente do rio. Geralmente, não necessariamente ele seja tão bonitinho como está apresentado aqui, porque muitas das vezes, pessoal, são vários cursos de água que vão alimentando esse curso de água principal. Muitas das vezes alguns riachinhos, algumas pequenas formações de água que vão juntando e formando esse rio, esse curso de água principal. Ele não nasce às vezes tão intensamente assim como está apresentado na imagem. Mas para a gente compreender aqui, pessoal, temos aí então o curso superior, o curso médio e o curso inferior. Veja, das partes mais elevadas para as partes mais baixas até chegar no oceano, tá bom? Claro que nessa imagem aí vocês podem ver que tem outras características que eu não vou me deter para não encher vocês, pelo menos por enquanto, de conceitos e definições e etc. Até engasguei aqui. Mas essa imagem eu quero destacar a margem esquerda e a margem direita de um rio. É baseado, pessoal, na perspectiva do rio. É como que você viesse lá de cima do cânion aí no caso, e você viesse descendo. Então a parte direita não é de quem está olhando, tá bom? É como que você fosse o rio, como que se você colocasse no lugar do rio e você viesse descendo. Então a margem direita do rio é a esquerda de quem está olhando aqui, é inverso,
tá bom? Porque nós estamos olhando, mas essa questão de margem direita e margem esquerda não é da perspectiva de quem está olhando, é na perspectiva do rio. Mas seguindo aqui, vamos ao regime fluvial. O que é regime fluvial, gente? É a variação que o rio apresenta durante o ano no seu processo de cheia e vazante. Seu conhecimento é de grande importância para fins de quê, pessoal? Navegação, irrigação, aproveitamento hidrelétrico, entre outros fatores. Se um rio ele tem um período de cheia muito curto, muito provavelmente ele não vai ser tão interessante para desenvolvimento de uma hidrelétrica, sei lá. Por exemplo, se ele tem um curso de água não tão caudaloso, não tão intenso, as características, sei lá, do relevo não possibilitam a formação dessas barragens, são cursos de água mais lento, mais calmo. Então, tudo isso você vai estudar na construção, por exemplo, de uma hidrelétrica, a questão da irrigação, a questão também da navegação. Um curso de água com uma calha baixa, ou seja, essa parte do nível da água até o fundo desse rio, se ele tem esse trecho menor, essa profundidade do rio menor, então a questão da navegação pode ser prejudicada e você de repente até está encalhando a sua embarcação. Então, tudo isso é feito, esses levantamentos e esses estudos, para se conhecer mais a fundo essas características de cada recurso hídrico, como é o caso que a gente está estudando, os rios. No caso aqui, vamos lá, o regime pluvial. Na estação do ano mais chuvosa, a quantidade de água que chega aos rios geralmente é maior do que em outras épocas, dando origem às cheias, está relacionado às chuvas. Nessas situações, os rios podem transbordar, inundando terrenos em seu entorno. Então, nesse período vai ser bom para a navegação, nesse período provavelmente também a irrigação, a questão hidrelétrica, dependendo do período em que ocorre essa cheia, também pode ser uma possibilidade, tá bom? Agora lá embaixo, gente, já na estação do ano mais seca, a quantidade de chuvas é menor do que em outras épocas, por isso a quantidade de água que chega aos rios é pequena, diminuindo seu volume, dando origem às vazantes. Então, aí já vai ser interessante para outros tipos de práticas, para outro tipo de atividade que não, por exemplo, a navegação, como eu citei inicialmente. Bem, nós temos os regimes pluvial, nival e misto. O regime pluvial é quando suas nascentes são abastecidas por águas de chuva, da chuva especificamente. Regime pluviométrico, por exemplo, é o regime de chuvas. Tudo que se refere a plúvio, gente, se refere a chuvas. Se eu estou tratando de rios, regime pluvial dos rios, então é o regime onde os rios são abastecidos, principalmente são abastecidos, suas nascentes são abastecidas pelas águas da chuva. Quase me enrolo aqui. O regime nival é quando aquele rio tem as suas nascentes, a parte lá do topo, lembrando, né? São abastecidas pelo derretimento de neve. Digamos que são montanhas muito elevadas, onde o seu topo tem essa formação de neves, devido à característica de ser termos, temperaturas bastante baixas, então formam-se as neves. Essa neve, em um determinado período, ela derrete e ela forma nascentes para alguns rios. Temos também o regime misto, pessoal, aonde ocorre as duas situações, aonde o rio ele é alimentado tanto pela questão das chuvas, águas das chuvas, quanto também do derretimento de neve, tá bom? Regime pluvial, regime nival e o regime misto. Agora nós temos outra característica dos rios, pessoal, que é essa questão de você ter rios em que eles secam em determinado período do ano e outros rios que nunca secam. Eles sempre estão ali passando curso de água, né? Passando algum nível de água, mesmo que aumente ou diminua em um determinado período, mas sempre está lá. Esse tipo de classificação, nós usamos os termos perenes ou temporários, pessoal. A palavra temporário já dá a ideia, né, que é algo que ocorre apenas em determinado período.
temporário. Já o perene, por ser uma palavra nova para muitos de vocês, supõe-se que seja o contrário. Se temporário ocorre apenas em um determinado período, muito provavelmente o perene seja aquele que ocorra em todo o período do ano. Não haja temporalidade, não haja períodos, né? Mas veja aí como diz a definição. A hierarquia dos rios, pessoal, nós temos, o rio de primeira ordem, porque às vezes rios alimentam outros rios maiores. Então, há uma classificação dentro de todo esse estudo. Então, rios menores que alimentam rios maiores, eles entram dentro dessa classificação de rio de primeira ordem. É o rio, é a nascente do rio. São formações mais para o topo, lá para a nascente, lá para o topo, para o topo da montanha, aonde esses pequenos cursos vão alimentar um curso principal, tá bom? É chamado nascente do rio, é o rio de primeira ordem. O rio de segunda ordem é vamos dizer que quando ele já vai ganhando mais corpo, um pouco mais de volume, mas ainda não é o rio principal, é chamado de rio de segunda ordem. Quando esse rio de segunda ordem entra no rio, sim, no curso de água principal, com mais volume, com mais densidade, e que ele não vai desembocar em nenhum outro curso, simplesmente ele só vai parar agora no mar ou no oceano, então aí nós temos o rio de terceira ordem, que é o rio principal da bacia hidrográfica, tá bom? Esse sistema pluvial aqui, eu não vou defini-los para vocês, só vou apresentar aqui, muito provavelmente na nossa avaliação também, eu vou tirar essa partezinha para não abarrotar de coisas aí para vocês. Os depósitos fluviais são constituídos por sedimentos que se acumulam a partir da atividade erosiva. A erosão, pessoal, é os sedimentos, a terra, a areia, todos os sedimentos que são levados das partes mais elevadas para as partes mais baixas de um curso hídrico, né? Terra, pó, areia. Reconhece-se 3 tipos de canais fluviais que levam esses sedimentos. Nós temos o padrão meândrico, o padrão retilíneo e o padrão anastamosado. Todos eles estão apresentados aí na imagem. Então, bom, pessoal, os tipos de drenagem, nós temos aí exorreica, endorreica, arreica e criptorreica, nomes bem esquisitos, né, pessoal? Tipos de drenagem exorreica é a drenagem voltada para o oceano. O rio corre para fora do continente. A drenagem endorreica é aquela drenagem que se dá internamente. O rio corre para dentro do continente. Então, é um rio que corre, mas ele não vai desembocar no oceano. Vamos dizer que ele corre, mas ele morre ali mesmo dentro do continente. Ele desemboca em algum outro rio. Os rios de primeira ordem e de segunda ordem, pessoal, eles não são uma drenagem exorreica, eles não vão diretamente para o oceano, do continente para o oceano. Eles vão do continente para o continente, para desembocar em um outro rio, em uma lagoa, um lago, um açude, no nosso caso aqui, né, pessoal? Então é a drenagem que se dá dentro do próprio continente. A arreica é típica de áreas áridas e semiáridas. O rio simplesmente desaparece por evaporação ou por infiltração. Ele até nasce como os outros rios, lá nas partes mais elevadas, a mutante, na montanha, na serra, seja lá onde for, mas conforme ele vai descendo o sertão, devido à característica do nosso clima, ele vai evaporando. E a criptorreica é caracterizada por rios subterrâneos, abaixo da superfície terrestre, como em áreas calcárias, de cavernas e grutas. Para finalizar essa parte aqui de rios, pessoal, nós temos esse encontro do rio com o oceano, tem algumas características que podem se diferenciar. Nós temos a foz em forma de estuário e a foz na característica de delta. Em forma de delta é quando, ao desembocar no mar ou lago, o rio deposita grande massa de detritos trazidos em suspensão, não havendo correntes marinhas que transportem
que transportem esses sedimentos para dentro lá do oceano, vai ficar depositado ali, na margem do mar, vamos dizer assim, formando ali um depósito de sedimentos. Veja aí na imagem aí, ó, formato de delta. Veja essa parte amarelada, são sedimentos, né? E veja que também ele faz assim parece assim as raízes de uma árvore, ele se espraia, né? Ele tem essa característica de quando chega ali, ele se espraia antes de chegar propriamente dito no mar. Veja que o estuário é diferente, ele tem menos sedimentos aí, ele até tem um pouquinho, mas é bem menos comparado com a foz com essa característica de delta. Ele simplesmente chega e já chega ali no oceano ou no mar, e mesmo talvez até pela atividade ali do mar, do oceano, de estar pegando esses sedimentos e levando para dentro ali, acaba que não tem esse depósito de sedimentos. Sedimentos, pessoal, são areia, terra, tudo que é levado pelo rio lá da sua nascente até a sua foz, tá bom? Aí tem imagens, né, exemplificando deltas no mundo. O maior delta do mundo é Botsuana, África. Outra imagem. Mais uma imagem. Agora uma foz em estuário. Ela já chega logo no oceano, tá bom? No Rio de la Plata, Rio da Prata, tá bom? E por fim, vamos encerrar com as águas subterrâneas. São porções de água doce do planeta armazenadas no interior de camadas rochosas no subsolo. Formação em milhares de anos no interior da crosta. A maior reserva de água doce líquida do planeta, aproximadamente 97% de toda a água líquida e doce do nosso planeta estão em águas subterrâneas. O abastecimento pela infiltração da água da chuva, formando lençóis freáticos e aquíferos, que são também as nascentes dos rios, né, pessoal? Temos essa imagem exemplificando. Procurem na imagem, pessoal, o nível freático é esse nível aonde vai estar alimentando os cursos de rios, né? De rios, nível de água perene que ele está mostrando aí. Geralmente é alimentado por esse nível freático, tá bom? Temos o aquífero livre, logo abaixo, uma camada impermeável, uma camada rochosa, que impossibilita esse contato entre o aquífero livre e o aquífero confinado. Veja que esses níveis vão baixando. Outra camada também impermeável e outro aquífero confinado. São níveis e níveis que nós temos aí para as águas subterrâneas. Aqui nessa outra imagem nós temos um exemplo mais prático de aquífero livre, camada impermeável e aquífero confinado ou cativo, aqui ele usou outro termo. Tá bom? Outro exemplo de águas subterrâneas. E veja que no aquífero livre é ele que também de alguma forma alimenta ali aquele lago que você está vendo aí na imagem, tá bom? Então, as águas subterrâneas também são importantes para a alimentação das nascentes, para a alimentação dos cursos de água, para a alimentação desses cursos de águas superficiais também, tá bom? Uso e exploração dos lençóis. Maior explorações em regiões áridas e semiáridas, por não ter rios na superfície, então vai se buscar nos lençóis freáticos para irrigação agrícola e abastecimento humano, né? Maior exploração após o século XX, com desenvolvimento de técnicas específicas para exploração dessa água, né? A partir das técnicas de plantation, indústria e abastecimento urbano. Bem, esses cursos de água têm sofrido com a contaminação por agrotóxicos e metais pesados provenientes de lixões. Agrotóxicos pela atividade agrícola, o uso muito intenso desse tipo para combater pragas, mas muitas das vezes ocorre que você contamina também os solos, e esses solos, com a vinda da chuva, e essa água vai descer, vai contaminar também os lençóis freáticos, tá bom?
Lembrando, o nosso portfólio é a construção de um documento único, aonde você vai fazendo resumozinho de cada aula. Pode ser a partir de perguntas que o professor colocar, como pode ser uma livre contribuição sua, uma reflexão sobre o conteúdo da nossa aula. No nosso caso, a gente coloca lá umas perguntinhas para orientar as reflexões que vocês venham fazer nesse trabalho, tá bom? Então acessem o portfólio a partir do link que eu mandei para vocês ou a partir do Google Sala de Aula. Se você tiver algum problema de estar acessando esse documento, entre em contato comigo para que eu mande o link para você com as perguntas da nossa aula e você possa participar desse trabalho que vai valer uma nota do nosso período. Para todo o nosso período letivo, uma das notas vai sair aí do portfólio. Outra atividade do nosso período é a participação no fórum, que é um blog que nós temos da disciplina, onde eu coloco ali uma notícia, alguma outra informação, qualquer postagem que tenha a ver com a nossa aula e você possa trazer contribuições. Procure a sua turma na parte direita do blog, você acessa o blog geográfica-sala-de-aula.blogspot.com e no lado direito do blog vão ter as turmas, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Vai ter lá o fórum especificamente com a data da nossa aula para você não misturar. Deixo a dica também para vocês de acessarem as notícias da semana, que são produções que eu faço, pessoal. Essa atividade do blog que eu faço é voltada especificamente para terceiros e segundos anos que estão sendo trabalhados para o Enem. Mas as orientações que a gente tem recebido mais recentemente é trabalhar o Enem não apenas nessas séries finais, mas começar desde o primeiro ano. Deixo essa dica para vocês. Acessem essas notícias da semana para vocês ficarem antenados com atualidades relacionadas à nossa disciplina, para que vocês fiquem ligados em conteúdos que podem ser cobrados de vocês futuramente. Pode ser que seja requerido de vocês essa abordagem ou essa compreensão da realidade a partir de conteúdos que você estuda dentro de sala de aula. Ok? Fica essa dica então para vocês. Encerramos aqui e o portfólio eu recebo até sábado, tá bom? 16 horas mais ou menos é o horário limite para mim estar produzindo ali, gente, a frequência. É quando eu envio a frequência para o professor diretor de turma de vocês, tá bom? Depois disso você pode produzir sim, para mim não tem problema, você só não vai estar listado ali na frequência de participação no retorno de atividades que eu mandei para o PDT, mas isso vai servir para mim na questão da produção de nota no final do período, tá bom? Mesmo que tenha passado esse prazo, não deixe de fazer não, continue me enviando que dá certo até para a questão da nota, tá bom? Até a próxima, gente, tchau, valeu!